Vamos falar sobre graça no contexto bíblico, desde o começo da Bíblia até as cartas de Paulo. O ponto aqui não é emoção religiosa nem tradição de igreja. O ponto é entender o que o texto realmente mostra. Porque muita gente fala de graça, mas continua vivendo como se tivesse que negociar com Deus o tempo inteiro. A graça não começou em Paulo, ela já aparece em Gênesis. Desde o início o padrão é o mesmo. O homem falha, Deus age, Adão e Eva pecaram. O correto pela justiça imediata seria destruição instantânea, mas isso não aconteceu. Eles foram expulsos do jardim, sofreram consequências, mas Deus ainda os vestiu. Gênesis 3:21 diz: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso já mostra um padrão. O homem falha, Deus cobre. Isso é graça, não significa ausência de consequência. Significa que o castigo pleno não veio imediatamente. Depois aparece Noé, Gênesis 6:8. Noé achou graça diante do Senhor. O texto não diz que Noé era perfeito. O próprio relato posterior mostra falhas dele. Então por que foi preservado? Porque Deus decidiu sustentá-lo. Depois Abraão, Gênesis 15:6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O texto não diz: Abraão conquistou justiça. Diz: creu. Ou seja, a relação começa pela fé, não pela performance. No Novo Testamento, a palavra usada para graça é charis. Charis significa favor imerecido, presente e gratuito, algo iniciado por Deus, não produzido pelo homem. Então a estrutura da graça não começa no Novo Testamento. Ela atravessa toda a Escritura. Depois entra o problema da lei. Muita gente lê a lei mosaica como se Deus tivesse criado um sistema de salvação por desempenho. Mas Paulo explica outra coisa. Romanos 3:20 diz: Pela lei vem o conhecimento do pecado. A função da lei era revelar o problema humano, como um espelho. O espelho mostra a sujeira, não limpa. Mas o homem transforma tudo em mérito. Transforma a relação com Deus em troca. Transforma a oração em moeda. Jejum em moeda. Oferta em moeda. Sacrifício em moeda. Foi exatamente isso que aconteceu em Gálatas. As pessoas começaram na fé e depois tentaram voltar para um sistema de mérito. Por isso Paulo fala de forma tão dura. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. A palavra liberdade ali é eleuteria, libertação. E jugo significa peso colocado sobre alguém. Paulo está falando do peso da lei usada como sistema de salvação. Hoje isso continua acontecendo. Só mudou a forma. Agora aparecem campanhas obrigatórias, correntes, votos, sacrifícios financeiros, rituais, metas espirituais. Como se Deus dependesse disso para agir. Mas o núcleo do texto é: se você transforma a prática espiritual em condição para ser aceito, voltou para a escravidão. Então Paulo vai ainda mais longe. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo. Caíram da graça. Justificar significa declarar alguém justo. Paulo está dizendo: se a pessoa tenta construir justiça própria por desempenho religioso, rompe a lógica da graça, porque graça e mérito se anulam. Se é salário, não é presente. Se é conquista, não é graça. Hoje isso aparece quando alguém pensa: se eu orar mais, Deus vai me aceitar. Se eu jejuar mais, Deus vai me amar. Se eu fizer campanha, vou garantir bênção. Isso é mentalidade de contrato. Mas Paulo diz que a justiça não é fabricada. Gálatas 5:5. Pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. A palavra usada para aguardar traz ideia de esperar com confiança. Não fabricar, não forçar, não negociar. A fé espera porque confia. O sistema religioso tenta controlar Deus. A graça reconhece que Deus não é manipulado. Depois Paulo pergunta, Gálatas 5:7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Perceba o padrão. Eles começaram simples. Depois alguém complicou. Esse processo continua hoje. O evangelho começa em Cristo. Depois surgem ritos, regras, medos, pesos, exigências humanas. A lógica muda de Cristo é suficiente para Cristo mais alguma coisa. E Paulo corta isso imediatamente. Gálatas 5:8. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Ou seja, esse sistema de peso não vem de Deus. Muitos chamam manipulação emocional de voz de Deus. Mas Paulo diz:
Se acrescenta condição além de Cristo, não vem do Senhor. Depois ele usa a imagem do fermento. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. O fermento representa a doutrina corrompida. Pequena mistura. Cristo mais um detalhe. Cristo mais um ritual. Cristo mais um mérito. Mas Paulo mostra que basta um pouco para contaminar tudo, porque graça parcial já não é graça. Então ele alerta. Gálatas 5:10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Quem transforma o evangelho em sistema de barganha, presta contas por isso, porque arrasta pessoas para dependência religiosa e culpa contínua. Mas Paulo também impede o outro extremo, porque algumas pessoas ouvem graça e concluem: então posso viver de qualquer jeito. Não. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Liberdade não significa libertinagem. A palavra carne aqui aponta para egoísmo humano, e amor no texto não é emoção romântica. É serviço real. Então graça não é ausência total de transformação. A diferença é: a transformação não compra a salvação. Ela nasce dela. Depois Paulo resume toda a lei. Gálatas 5:14. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Enquanto muita gente cria centenas de regras externas, ignora o principal. Pode seguir ritual perfeitamente e continuar sem amor, sem misericórdia e sem verdade. Então Paulo mostra o resultado inevitável da religião baseada em mérito. Gálatas 5:15. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque quando o foco vira desempenho espiritual, nasce competição. Quem ora mais, quem jejua mais, quem parece mais santo, quem contribui mais. O centro deixa de ser Cristo. O ego assume, e sobra disputa religiosa. Então o núcleo da graça é simples. Você não precisa parar de orar, não precisa parar de jejuar, não precisa parar de ofertar. O problema não é fazer, o problema é usar isso como moeda espiritual. Se você faz para tentar comprar favor de Deus, continua preso na lógica da lei. Mas se faz porque ama, porque deseja estar mais próximo, porque reconhece o que já recebeu em Cristo, então isso deixa de ser escravidão. A diferença está na raiz. A graça não produz passividade, mas também não produz barganha. Ela produz confiança. O homem religioso tenta conquistar. O evangelho anuncia algo diferente. Cristo já realizou. Por isso o problema central de Gálatas continua vivo hoje. Muitos começaram pela fé e terminaram tentando se justificar por obras. Mas Paulo mantém a mesma linha do começo ao fim. Cristo mais qualquer coisa destrói a lógica da graça. Se a aceitação depende parcialmente do homem, então já não é graça. E se é realmente graça, então o homem não tem do que se gloriar. No fim, o corte é esse. Quem tenta usar oração, jejum, dízimo, campanha ou corrente para alcançar algo, ainda não entendeu a graça. Isso não salva, não liberta, só cria peso. Mas quem entende a graça pode orar, jejuar, dar, servir, amar, obedecer, não para obter aceitação, mas porque já foi alcançado.